O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Provérbios 16, verso 20. A sabedoria é o verdadeiro caminho do ser humano, aquilo que o capacita a realizar a finalidade do seu ser da melhor maneira e que, portanto, proporciona a ele a mais rica satisfação e o mais completo âmbito de aplicação a todas as suas capacidades. A sabedoria é a bússola pela qual o ser humano deve se guiar ao longo do deserto sem trilhas da vida. Sem sabedoria, o ser humano é como um filhote de asno selvagem. Ele corre de um lado para o outro, desperdiçando forças que poderiam ser empregadas com proveito. Sem sabedoria, o ser humano pode ser comparado a um solo não cultivado, que pode render algumas belas flores, mas nunca pode produzir uma colheita que retribua o trabalho do ceifeiro ou mesmo o esforço do respigador. Dê ao ser humano sabedoria no verdadeiro sentido do termo, e ele ascenderá a toda a dignidade que é possível ao gênero humano conhecer. Ele se torna um companheiro adequado para os anjos, e entre ele e Deus não há outra criatura. Ele está ao lado do Eterno porque Cristo adotou a natureza humana e assim ligou a humanidade à divindade. Mas onde deve ser encontrada essa sabedoria? Muitos supuseram tê-la encontrado, mas não a possuíram. Onde devemos encontrá-la? Valeria a pena escavar as entranhas da terra, escalar as alturas do céu, atravessar os desertos, arar o mar, voar pelos campos ilimitados do éter. Tudo seria muito pouco se, por fim, pudéssemos encontrar esta coisa preciosa. Mas, como dizem os versos, o abismo diz: ela não está em mim, e o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa a prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Jó 28, de 12 a 23. Ouçamos então a voz do Senhor, pois ele manifestou o segredo. Ele revelou aos seres humanos onde reside a verdadeira sabedoria, e temos isto no texto: o que confia no Senhor será bem-aventurado. E essa frase é colocada juntamente com outra que nos ensina esta verdade, que atentar prudentemente para um assunto é achar o bem, e a verdadeira maneira de atentar prudentemente para um assunto é confiar em Deus. Esse é o método curto e breve de escapar das maiores dificuldades. Essa é a resposta para os enigmas mais intrincados. Essa é a alavanca que levantará os pesos mais gigantescos. O que confia no Senhor descobriu a maneira de atentar prudentemente para os assuntos, e esse será bem-aventurado. Em primeiro lugar, meus queridos amigos, com relação a atentar prudentemente para os assuntos que dizem respeito aos nossos corpos e almas enquanto estamos aqui embaixo. Deve-se ser prudente em um mundo como este. A pessoa logo cortará os pés se não decidir onde pisa. Ela logo rasgará suas vestes com espinhos e sarças se não escolher o seu caminho. Esta é uma terra cheia de inimigos. Devemos ser sábios, ou de repente a flecha encontrará um lugar vulnerável em nossa armadura. Devemos ser cautelosos, pois não estamos viajando ao meio-dia na estrada real, mas sim ao cair da noite, e podemos, portanto, ser atacados por ladrões e perder nossos preciosos tesouros. Aquele que está em um lugar ermo, e em um lugar ermo infestado de bandos de ladrões, deve atentar prudentemente para isso, se quiser achar o bem. Como devemos atentar prudentemente para esses assuntos? 3 ou 4 pontos se apresentam para nos instruir,
E o primeiro ensinamento é aquele que Satanás frequentemente dá ao espírito jovem e tolo. Ele diz: atentar prudentemente para o assunto é fazer da sua própria vontade a sua lei e fazer o que parece ser o melhor para você, seja certo, seja errado. Esse foi o ensinamento que ele deu a Eva quando, na forma de serpente, disse: sereis como deuses. Desconfie da bondade do seu Criador. Acredite que ele tem medo de que você alcance poder e dignidade iguais aos dele. Pegue a fruta. É verdade que ele proibiu, mas quem é o Senhor para que obedeça a sua voz? É verdade que ele ameaça punir, mas não acredite na ameaça, ou, caso acredite, atreva-se. Aquele que não pode arriscar nada nunca vencerá. Aquele que não se aventurar nunca terá grandes ganhos. Vá em frente e se atreva, e você estará atentando prudentemente para esse assunto. Ela escolheu a fruta e no instante seguinte deve ter percebido um pouco de sua loucura. Mas antes que muitas horas se passassem, sua nudez descoberta, as dores no corpo, o cansaço, o trabalho duro, a expulsão do paraíso e o cultivar uma terra árdua e espinhosa ensinaram ao ser humano que ele não havia tentado prudentemente para o assunto, pois não tinha achado o bem. E vocês também, filhos e filhas de Eva, quando a antiga serpente sussurra em seus ouvidos: peguem e vocês irão se livrar das adversidades. Sejam justos quando puderem se dar ao luxo de ser assim. Mas se não conseguirem viver exceto pela desonestidade, sejam desonestos. Se vocês não conseguem prosperar exceto por meio de mentiras, então mintam. Ó caros, não deem ouvidos à voz dela. Eu lhes peço. Deem ouvidos a uma sabedoria melhor do que essa. Essa é uma mentira que irá destruí-los. Vocês não acharão nenhum bem, mas acharão muitos males. Vocês semearão ventos e cegarão tormentas. Vocês pensam que mergulham nessas profundezas em busca de pérolas, mas as rochas pontiagudas os destruirão. E das águas profundas vocês nunca subirão. Apenas seus cadáveres, sem vida, boiarão na superfície das ondas pestilentas. Sejam sábios e aprendam de Deus. Fechem seus ouvidos àquele que deseja que vocês destruam a si mesmos, para que ele possa vangloriar seu espírito maléfico pelo seu sofrimento eterno. Irmãos, nunca é prudente pecar. Nunca. Por mais que pareça a melhor coisa que se possa fazer, sempre será a pior. Nunca houve alguém em tal posição a quem fosse realmente lucrativo pecar. Mas algumas pessoas se tornaram ricas com isso, você diz. Queridos, elas sofreram com suas riquezas. Elas herdaram a devastadora maldição de Deus e, portanto, têm sido realmente mais pobres do que a pobreza poderia tê-las tornado. Mas pessoas subiram ao trono quebrando seus juramentos, você diz. Eu sei que elas fizeram isso, mas o sucesso temporário não é um sinal seguro de felicidade constante. O reinado do imperador ainda não terminou. Esperem com paciência. Mas se ele escapar nesta vida, aquele que cometeu perjúrio encontrará seu juiz. E então já podemos antever o final. Aquele que mede o que alguém ganha pelo que parece ganhar, adotou um padrão errado. Nunca houve, repito, nunca houve alguém que faltasse com sua palavra, que quebrasse seu juramento, que se desviasse da palavra de Deus ou de sua lei e que no final considerasse tais coisas proveitosas para si. Ele amontoou mentiras, reuniu delírios, e quando tal pessoa acordou ou foi despertada por Deus, como de um sonho quando alguém acorda, assim ele desprezou ou desprezará a imagem a qual sua alma havia amado tanto. Agora, contudo, a serpente modera seu sibilar. Não peque, diz ela. Não há necessidade de desonestidade ou furto. Não mergulhe completamente no vício, mas seja sábio, diz ela. Com o que quer dizer, seja astuto. Ajuste suas velas quando o vento mudar. Como você pode chegar ao seu porto se não aprender a navegar? A estrada reta é espinhosa, pegue o atalho. Haverá outro caminho que o trará de volta ao principal depois que os espinhos e as pedras pontudas ficarem para trás. Por quê, diz ela,
você baterá sua cabeça contra uma pedra. Se houver uma montanha em seu caminho, por que não contornar a base? Por que escalar o cume? Não ensina a sabedoria que o que é mais fácil deve ser o melhor, e o que é mais consistente com os ditames da sua própria natureza deve ser o melhor para você. Afinal, serpente viscosa, enganadora vil, quantas multidões foram assim enganadas. Por que, irmãos, não temos em nossos postos elevados mais pessoas em quem possamos confiar? É porque a esperteza tem sido a lei dos indivíduos e a lei das nações também, em vez daquele procedimento de honestidade que é como o voo da flecha, certo e seguro de atingir seu alvo, não por sinuosidades tortuosas, mas por uma linha reta para frente. Porque as pessoas perguntam com tanta frequência o que devem fazer em dada situação, não querendo dizer o que a lei de Deus deseja que façam, mas o que trará o melhor resultado? As regras da astúcia moderna e da moralidade que serve seu tempo são difíceis porque são inconsistentes, mas a honestidade é simples e clara como a luz do sol. Demoram-se anos para um advogado se tornar sagaz, mas a graça pode fazer em 1 hora uma pessoa se tornar honesta. Irmãos, acreditem em mim, esperteza não é sabedoria e astúcia não é entendimento. Deixe-me apresentar a vocês o caso de outra mulher, Rebeca. Ela ouviu que Deus havia decretado que seu filho favorito, Jacó, deveria ser quem seria servido entre os 2 irmãos. O mais velho servirá ao mais novo. Ela não podia esperar pela providência divina para cumprir o propósito de Deus, mas precisava enganar seu marido cego. Ela veste seu filho com peles de cabras e com lã, providencia uma carne saborosa e envia Jacó, que era, embora um homem bom, a própria personificação de um mestre de esperteza e de sagacidade, para encontrar seu pai e enganá-lo. Se Rebeca tivesse sido sábia, ela não teria feito isso. Ela não conseguiu prever que o efeito dessa estratagema seria afastar seu filho favorito de sua mãe carinhosa, dar-lhe anos de trabalho árduo sob Labão, fazer com que ele cometesse o grande erro de sua vida, cometendo o erro da poligamia, e torná-lo um homem muito mais aflito do que teria sido se fosse como Abraão ou Isaque, que não se estribou em seu próprio entendimento, mas confiou em Deus de todo o seu coração. Irmãos, em nenhum caso vocês descobrirão que desviar-se de um caminho reto será para o seu proveito. Afinal, vocês podem estar certos de que a maneira de serem mais notórios entre as pessoas é ter a estranha particularidade de ser alguém totalmente honesto. Seja sincero e verdadeiro no que diz. Faça o que você acredita ser certo e sempre mantenha a máxima de que, se os céus desmoronarem sobre o seu reto proceder, os honestos sobreviverão à destruição. Como pode o santo pecar? Se a terra vacilar, ele cairá? Não. Bendito seja Deus. Ele deve se achar na posição de honra de Davi na antiguidade, quando disse: dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Mas agora a serpente muda de tom e diz: bem, se você não é pecador ou astuto de nenhum modo, para ter sucesso na vida, você deve ser muito cuidadoso. Você deve se afligir, se preocupar e pensar muito sobre isso. Essa é a maneira de atentar prudentemente para o assunto. Pois veja quantos estão arruinados por falta de consideração e de cuidado. Tenha cuidado com isso. Levante-se de madrugada, vá dormir tarde e coma o pão que conseguiu com todo o seu cuidado. Prive-se, negue-se a si mesmo. Não dê aos pobres, seja um avarento e você terá sucesso. Tenha cuidado, preste atenção, seja cauteloso. E este é o caminho da sabedoria, de acordo com a serpente. Meus irmãos, é um caminho que muitos tentaram, muitos perseveraram nele por toda a vida, mas devo dizer a você que, no fim, isso não é atentar prudentemente para o assunto. Deus nos livre de dizer uma única palavra contra a prudência e o cuidado, e a preocupação, a diligência e a providência necessárias. Essas são virtudes. Elas não são apenas recomendáveis, mas o caráter do cristão seria lamentavelmente culpado se não as tivesse.
Mas quando estas são vistas como os alicerces, os materiais básicos do sucesso, os seres humanos estão desesperadamente errados. Nesse sentido, é vão levantar-se de madrugada, ir dormir tarde e comer o pão que conseguiu com todo o seu cuidado, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Muitos perceberam aquela imagem do antigo cuidado que o velho Spenser dá em seu poema A Rainha das Fadas. Grosseira era a sua vestimenta, e em farrapos toda rasgada. Muito melhor teria ele, mas não por mais bem cuidada. Com as mãos empoladas entre as cinzas queimadas, e dedos imundos com incomparáveis unhas compridas, adequados para a comida rasgar antes de comer. Seu nome era Cuidado, um ferreiro de profissão que nem o dia nem a noite pouparam do trabalho, mas para pequenos fins, cunhas de ferro fez. Aqueles pensamentos inquietos que invadem mentes cheias de preocupações. Quem deseja que essa imagem se torne realidade? Eu preferiria infinitamente que pudéssemos ser retratados como se fôssemos o pássaro de Lutero que comia na árvore e cantava: Homem mortal, cessa de preocupação e tristeza, Deus proverá para o amanhã. Observe que o cuidado é bom se for um cuidado saudável, mas o cuidado é mau quando vem a ser um cuidado nocivo. E é um cuidado nocivo se eu não ousar lançá-lo sobre aquele que cuida de mim. Charles Caleb Colton bem disse sobre os vermes cobiçosos: depois dos hipócritas, os maiores tolos que o diabo possui são aqueles que exaurem uma existência ansiosa nas decepções e nos aborrecimentos dos negócios, e vivem de modo miserável e mesquinho, apenas para morrerem magnificamente e ricos. Pois, como os hipócritas, a única atitude desinteressada da qual tais pessoas podem se acusar é a de servir ao diabo sem receber seu salário. Aquela pessoa que fica todos os dias de sua vida atrás de um balcão até que caia dele na sepultura pode fazer muitas transações bastante lucrativas, mas ela fez uma única ruim, tão ruim que contrabalanceia todo o resto. Pela loucura de morrer rica, ela pagou aos poucos com sua saúde, sua felicidade e sua integridade. Mais uma vez, existe outra maneira de atentar prudentemente para o assunto que é frequentemente sugerida aos jovens, e muito sugerida, sinto dizer, por cristãos que pouco sabem que estão dando conselhos satânicos. Bem, jovem, dizem, se você não for extremamente cuidadoso e não vigiar noite e dia, pelo menos seja autossuficiente. Saia e diga ao mundo que você é páreo para ele e que você sabe disso, que você pretende abrir seu caminho para a glória e construir ainda para si um edifício que as pessoas terão que contemplar. Diga às pessoas insignificantes ao seu redor: pretendo elevar-me acima de todos vocês e avançar neste mundo estreito como um gigante. Sejam jovens independentes. Confiem em vocês mesmos. Existe algo maravilhoso em vocês. Ajam como pessoas maduras. Sejam fortes. Bem, irmãos, há muitos que tentaram essa autossuficiência, e seu engano neste caso também foi terrível. Pois quando o dia da prova de fogo chegou, eles descobriram que é maldito o homem que confia no homem, embora esse homem seja ele mesmo, e faz da carne mortal o seu braço, embora seja sua própria carne. Quebrados em pedaços, eles foram deixados como destroços de um naufrágio na areia. Embora tenham navegado alegremente para fora do porto com todas as suas velas cheias de vento, eles voltaram como cavaleiros sem cavalos e sem honra. Embora tenham saído com sua lança na mão e com seu pendão orgulhosamente exibido, com a intenção de impelir toda a terra diante deles. Ninguém foi tão enganado por outros quanto por si mesmos. Esteja avisado, cristão, que isso não é atentar prudentemente para o assunto. Mas qual é então o caminho da prudência ou da sabedoria? O texto responde à pergunta: o que confia no Senhor será bem-aventurado. Portanto, se entendi bem o texto, se aprendermos a confiar em Deus nas coisas terrenas, seremos bem-aventurados. Não devemos ficar ociosos, pois isso mostra que não confiamos em Deus, que está ativo até agora, mas no diabo, que é o pai
da ociosidade. Não devemos ser atrevidos e imprudentes, assim confiando no acaso e não em Deus, pois Deus é um Deus de moderação e ordem. Devemos confiar em Deus, agindo com toda a sensatez e retidão. Devemos confiar simples e inteiramente nele. Ora, não tem dúvidas de que muitos aqui dizem: bem, essa não é a maneira de progredir no mundo. Simplesmente confiar em Deus nunca pode ser o caminho do sucesso. Sim, mas é assim. Apenas deve-se ter graça no coração para fazer isso. Deve-se primeiro ser feito filho de Deus, e então pode-se confiar seus compromissos nas mãos de seu Pai. Deve-se vir a depender do Eterno, porque o Eterno o capacitou a usar esta graça cristã que é fruto do Espírito Santo. Estou convencido de que a fé é a regra tanto da vida terrena quanto da espiritual, e que devemos ter fé em Deus tanto para nossos empreendimentos quanto para nossa alma. Pessoas mundanas podem zombar disso, mas mesmo assim isso é verdade. De qualquer forma, oro para que esse seja o meu procedimento enquanto eu viver. Meus queridos amigos, permitam-me recomendar-lhes uma vida de confiança em Deus nas coisas terrenas, por conta dessas poucas vantagens que irei lhes dizer, entre muitas outras. Primeiro, ao confiar em Deus, você não terá que lamentar porque usou meios pecaminosos para enriquecer. Se você se tornar pobre por causa disso, é melhor ser pobre com a consciência limpa do que ser rico e culpado. Você terá sempre este conforto, caso chegue à posição mais inferior da natureza, de que não chegou lá por culpa própria. Você serviu a Deus com integridade. E se alguém disser que você errou seu alvo e não alcançou o sucesso, pelo menos não haverá pecado em sua consciência. E mais uma vez, ao confiar em Deus, você não será culpado de autocontradição. Quem confia na astúcia move-se para um lado hoje e para outro amanhã, como um barco movido pelo vento inconstante. Mas aquele que confia no Senhor é como um barco movido a vapor. Ele corta as ondas, desafia o vento e faz uma trilha prateada brilhante até o porto desejado. Seja você uma pessoa tal que nunca se curva aos diversos costumes da sabedoria desse mundo. Que as pessoas vejam que o mundo mudou, não você. Que as opiniões e os princípios humanos mudaram para outro lado, mas que você ainda é invencivelmente forte na força que confiar somente em Deus pode conferir. E então, queridos irmãos, deixe-me dizer que vocês ficarão livres de cuidados que atormentam. Vocês não serão incomodados com más notícias. Seu coração será firme, confiando no Senhor. Eu li a história de um antigo doutor da igreja que, saindo certa manhã, encontrou um mendigo e disse-lhe: "Desejo-lhe um bom dia." "Senhor", disse ele, "nunca tive um dia ruim em minha vida." "Mas", disse o doutor, "suas roupas estão rasgadas e sua carteira parece estar extremamente vazia." Disse ele: "Minhas roupas são tão boas quanto Deus quer que sejam, e minha carteira está tão cheia quanto agradou ao Senhor fazê-la. E o que lhe agrada, me agrada." "Mas", disse o doutor, "e se Deus quiser lançá-lo no inferno?" "Que seja, Senhor", disse ele, "mas isso nunca aconteceria. Mas se assim fosse, eu ficaria contente, pois tenho 2 braços longos e fortes, a fé e o amor, e o jogaria ao redor do pescoço do meu Salvador, e nunca o deixaria ir, para que se eu fosse para lá, ele iria estar comigo, e lá seria um paraíso para mim." Ó, esses 2 braços fortes da fé e do amor, se você puder apenas se pendurar no pescoço do Salvador, de fato, você não pode temer o mau tempo. "Não temerei nenhum naufrágio fatal, pois Cristo está em meu barco. Ele segura o leme e também segura os ventos." Como dizem os versos: "Embora ventos e ondas assaltem minha quilha, Ele a preserva e a conduz. Mesmo quando a nau parece mascambalear, tempestades são os triunfos de sua habilidade. Claro que Ele pode os olhos fechar, mas não seu coração." A lição prática de tudo isso é: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Seja qual for o seu problema, leve-o a Deus nesta manhã. Não o carregue até a noite. Quaisquer que sejam suas dificuldades e divagações particulares, diga-as ao Senhor seu Deus.
Ele tanto é capaz quanto disposto a ajudar, e tanto disposto quanto capaz. Após enviar a provação, Ele certamente criará uma maneira para você escapar.